Olá! Nesse artigo, discutimos os processos de democratização da educação superior, que tem como uma de suas bandeiras a inclusão social. Segundo essa bandeira, a ação educativa estaria voltada para a emancipação social dos alunos e não para a sua alienação. Além de informar, a educação superior estaria formando os alunos. Porém, a intenção se cumpre na prática? Pode ser que a chamada democratização seja meramente uma expansão. Pode ser apenas o alargamento do capitalismo contemporâneo sobre o espaço da educação superior. A quem serviria de fato tal expansão? Ela transforma ou reproduz as condições que promovem a desigualdade social? No mundo inteiro, são mais de 170 milhões de estudantes matriculados na educação superior. Só no Brasil, já são mais de 7 milhões. Vista de cima, essa expansão constituiria a resposta das promessas modernas de liberdade, igualdade e solidariedade. Coerentemente, a Unesco propôs para a educação no século XXI os 4 conhecidos pilares, que enfatizam o aprender a aprender, os valores e a formação de atitudes. Porém, quando nos aproximamos das interações sociais entre estudantes universitários e professores, constatamos na prática algumas dificuldades. Nos cursos de formação de professores, por exemplo, percebemos um jogo de espelhos em que a reprodução e não a transformação é a voz de comando. De um lado, percebemos ainda a tradição da educação básica de filtragem de grupos de alunos e relações autoritárias entre professores e estudantes. De outro lado, percebemos o prolongamento dessa tradição para os cursos de formação. A reprodução se prolonga como uma sombra e volta para a educação básica por meio da atuação dos egressos desses mesmos cursos. Portanto, esses cursos se constituem no elo estratégico da formação de educadores para o nível básico. Por isso, têm a potencialidade de interromper o ciclo reprodutivo, formando os futuros educadores conformadores que ajam diferentemente das tradições. Para estudar esse tema, realizamos uma pesquisa com o apoio da CAPES. Tal pesquisa partiu da seguinte questão: se o ato de incluir socialmente pressupõe estabelecer a interação social entre seres humanos, e se o processo educacional inclusivo se desenvolve com base na pedagogia dialógica, só a transmissão de conhecimentos não se constituiria num efetivo filtro social? A pesquisa é qualitativa exploratória, delineada como estudo de caso. Por que estudo de caso? Porque as questões de pesquisa enfatizaram o como e o porquê, portanto, referindo-se mais a vínculos operacionais do que a frequências. Tivemos como referências importantes as orientações de Robert Yin, de Stake, circulando pelas ideias de Merriam. Realizamos um estudo de caso múltiplo, porque fizemos várias rodadas de geração de dados, isto é, várias replicações. O local da pesquisa foi uma universidade privada de Brasília, envolvendo cursos de licenciatura em letras e em pedagogia. E dela participaram 8 jovens estudantes e 6 professoras. E assim convido você a ler esse artigo. Nele acompanhará o processo científico, em que descobrimos uma estrutura conceitual que lança algumas luzes sobre a questão da reprodução social na escola, prioritariamente na sala de aula. Você verá os percursos lógicos pelos quais se evidenciaram, de um lado, uma pedagogia antidialógica e, de outro, os potenciais de uma pedagogia dialógica. Com os resultados, elaboramos uma hipótese baseada em 3 principais premissas. A primeira é: persiste uma inércia no sistema educacional baseada na internalização de que o outro é responsável pelo fracasso educacional. Para os professores, a universidade é o outro; para a universidade, o professor é o outro; para os estudantes, a universidade e professores são os outros. A segunda premissa é: há uma negação do sujeito, do ser humano, tendo como base a colocação de certos obstáculos à crítica construtiva. A terceira e última premissa é: há comportamentos e atitudes que tendem a algum tipo de autoritarismo, pois falta uma efetiva articulação entre aspectos cognitivos e socioemocionais no ato educativo. Portanto, coloco a você o desafio de pensar, juntamente com a busca de solução para antigos problemas da educação brasileira, como estabelecer uma efetiva pedagogia dialógica.
coloca o desafio de como pensar uma pedagogia da inclusão humana. Tenha uma excelente leitura.